Olá, boa noite. Vamos lá ver como é que começa aqui. Fernanda Cli, olá. É a primeira de hoje. Helena. Opa, Léo. Ju Corsi, Gabi. Bom, por enquanto estou entre amigos. Total. Daqui a pouquinho começa a entrar outras pessoas que eu não conheço, mas por enquanto a maioria aqui é tudo de amigo. Olá, Luciano. Bernardo, Paola. Olá. Quando chegar um minutinho a gente começa a falar por lá. Hoje eu vou precisar de vocês, meus amigos. A cabeça está pululando de ideias e eu não sei exatamente por onde começar a falar. Essa semana, depois da última live, da live de domingo, que eu falei do Mario Botman, eu tive vários retornos de algumas pessoas fazendo vários comentários diferentes sobre a live. E um dos comentários que eu recebi me chamou a atenção, me fez pensar e refletir um pouco por que eu estou fazendo tudo isso, né? Por que eu estou aqui fazendo essas lives e com essa regularidade, o que eu estou ganhando no sentido pessoal, né? Estou ganhando um monte de experiência, podendo colocar meus pensamentos para vocês, conhecer gente nova, mas isso tem um peso, né? Tem um peso de eu abrir mão de ficar numa quarta-feira à noite com a minha família, já que eu dou aula segunda, terça, quinta, eu tenho as minhas noites bem ocupadas com aula. E aí veio o pensamento sobre a questão do que é importante para mim, né? O que é importante para nós, o que é importante para mim como pessoa, o que é importante para mim como autor, como artista, o que é importante para cada um de nós. E aí, especificamente, o que é importante, e aí é sobre essa reflexão que é muito ampla e muito aberta, nesse momento que a gente está vivendo, né? O que é relevante, o que é realmente importante a gente estar dando atenção ou não, cuidando ou não, lendo ou não, fazendo ou não, quais são as prioridades, né? Num momento como esse. E me parece que, pensando nisso em relação ao que a gente faz com uma forma de expressão visual, com uma linguagem como a fotografia, mas poderia ser outras coisas, outras formas de linguagens, a gente tem que também parar para pensar o que é importante para nós ou não. Então, esse assunto do que é relevante, do que é importante, o que é importante eu fazer com o meu trabalho fotográfico, fazer como professor, que para mim as duas coisas têm o mesmo peso, onde tem sentido, o que faz sentido, né, nessa história toda. Aí eu lembrei de algumas falas que foram muito interessantes nessa minha história com a fotografia, que uma vez teve um fotógrafo holandês que é muito amigo meu, que é o Léo de Vendal. Ele veio para o Brasil e ele teve a oportunidade de fazer uma palestra no MAN. E ele abriu a palestra dele se apresentando, eu sou o Léo de Vendal e eu sou escritor. E ele continuou fazendo a palestra dele. E aí, quando acabou a palestra, eu fiquei intrigado com aquilo. Falei, por que ele colocou isso, né? Depois ele explicou porque ele usou esse termo, que ele não era fotógrafo, que ele era escritor, mas acho que esse termo depois nós discutimos muito e eu acho que ele ganhou uma amplitude muito maior. Na hora, lá na palestra, ele falou que se ele fala que ele é fotógrafo, vem todas aquelas perguntas clássicas de fotógrafo e de quem quer saber sobre fotografia, né? Que são as questões que estão mais pertinentes e mais focadas na questão da linguagem, da técnica. E quando ele fala que ele é escritor, ele primeiro não está mentindo, porque ele é um escritor, só que ele escreve com a luz, mas ninguém pergunta mais nada que seja perguntas voltadas para essas questões. E aí isso é interessante porque isso me chama a atenção para uma outra situação que eu vivi, que é com o fotógrafo de quem eu vou apresentar hoje, que é o Hiroshi Watanabe, é um fotógrafo japonês. Na verdade,
quem me conhece sabe que eu gosto muito de fotografia japonesa. Eu tenho bastante livros de fotografia japonesa. Bastante não. Tenho muito menos do que eu gostaria, mas tenho alguma diversidade de livros de fotógrafos japoneses. E claro que imediatamente quando eu falo sobre fotografia japonesa, a gente vai ter que pensar na fotografia do movimento da Provo, que é a fotografia da década de 60 e 70, que quebrou um monte de paradigmas, que apresentou uma série de questões super relevantes sobre o fazer fotográfico. Mas eu não queria começar falando da fotografia japonesa por esse viés, porque eu acho que, comparado com o que a gente viu na semana passada, se eu viesse falando agora desses fotógrafos dessa geração, eu acho que ia ser um choque muito radical. Então eu resolvi colocar no meio um fotógrafo japonês, que é o Hiroshi Watanabe, que é um cara que eu conheci o ano passado, um fotógrafo que eu conheci o ano passado. Ele esteve no Brasil na época da SP Foto, fazendo uma exposição na Utópica Galeria, e por causa do meu relacionamento com o Pablo me convidou para que eu tentasse fazer alguma atividade com o Hiroshi, e aí eu convidei o Hiroshi para fazer uma palestra no MAN. E ele foi extremamente gentil, porque ele já ia fazer uma palestra na Japan House no dia anterior ao dia do MAN, e mesmo assim ele foi na Japan House, no MAN, fazer uma palestra também, né? E depois ele ainda fez uma palestra para os meus alunos fechado dentro da exposição dele. Então eu acabei criando uma relação com ele, e nessa palestra do MAN a gente conversou muito também. Eu tive a oportunidade de sair com ele para a gente conversar, e o que me chamou muito a atenção nele era o que a gente sempre entende e se depara quando fala da cultura japonesa. Uma pessoa extremamente discreta, uma pessoa extremamente que busca a sofisticação nas condições de maior simplicidade possíveis, né? E depois a simplicidade não tem nada a ver com uma coisa rudimentar, né? É muito complicado, é muito difícil encontrar essa simplicidade. Precisa ter muita sofisticação para encontrar uma certa simplicidade na forma de ser, de viver e de trabalhar, criar algo, né? E aí, no meio da palestra lá do MAN, em algum momento, alguém perguntou. Foi muito interessante, porque às vezes tinham perguntas que demoravam 10 minutos e ele dava uma resposta em 30 segundos. E a resposta em 30 segundos era tão precisa, era tão certeira, que não tinha muita margem para continuar discutindo alguma coisa. Então, as perguntas... Teve perguntas muito boas, mas a complexidade do discurso era resolvida numa frase muito simples. E aí, em algum momento, alguém pergunta para ele, mas ele só fotografa com câmera médio formato quadrado, né? 6x6, tem alguma outra coisa que é 6x7, mas formato quadrado, falando especificamente da linguagem dele, né? E aí perguntaram para ele, mas por que ele só fotografava com quadrado? E a resposta dele foi ótima, porque ele falou assim: olha, eu tenho tantas limitações que se eu tivesse que pegar uma câmera e ficar escolhendo se eu vou fazer a foto horizontal ou vertical, eu me perderia e eu não conseguiria fazer o que eu preciso fazer. Então, quando eu descobri que tinha um formato quadrado, tirou um problema para mim. E o que ele quer dizer com isso? É que ele tem uma prioridade, dá uma importância pelo trabalho dele mediante questões que não são questões do campo da técnica, né? Ele tem o domínio técnico, ele sabe, mas não é essa a questão. A questão é como é que ele quer recortar o mundo, como é que ele quer apresentar o mundo para nós. E ele acha que o formato quadrado é o formato que representa o mundo melhor para nós, né? Então é interessante isso do que ele faz e como a gente vai ver, né? O discurso dele está no formato quadrado. Diante disso, voltando à questão da importância, eu fiquei olhando, pensando sempre nisso, falando, puxa,
por que às vezes é tão difícil a gente discutir o que realmente é relevante e a gente fica tanto discutindo, eu estou falando no meio fotográfico, fica discutindo tanto as questões que não são relevantes, né? Que estão muito mais vinculadas a uma especificidade técnica que muitas vezes acaba alimentando muito mais a vaidade e o ego nosso, né? Essa coisa meio quase erótica que todo mundo tem com fotografia, do que realmente o que é a essência do que você pretende fazer, o que você quer expressar, qual que é a sua questão, qual que é a sua questão com a vida, né? Quais são as suas questões com a vida e como você encontra temas que representem essas questões, que representem aquilo que você quer dizer para o mundo, de como você vê o mundo. Então, eu vou começar aqui de novo pelo meu amigo Manuel de Barros, como eu tenho feito toda vez, e aí imediatamente eu já vou para os livros dele, porque eu acho que os livros dele tem 3, são 4 livros que eu quero mostrar, poucas coisas dos 4 livros, mas que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada rápida por todo o trabalho dele, ao invés de ficar em um único livro. Então o Manuel de Barros, ele fala sobre... Como sempre, ele fala alguma coisa que sempre me... É engraçado como você tem um escritor. E quando eu comecei essas lives, eu caí no Manuel de Barros, depois de muitos anos de ter lido bastante, e parece que ele faz todo sentido para esse momento que a gente está vivendo, né? A busca da simplicidade, numa extrema sofisticação de linguagem, para mostrar para nós quais são as questões que são relevantes na vida foram relevantes na vida para ele. E como ele quer mostrar o mundo para nós, né? E quem conhece eu vi o Manuel de Barros, ele escrevia com um pedacinho de papel, com um pedacinho de uma pontinha de lápis. Então, tem um poema que fala assim, sobre importâncias. Uma rã se achava importante porque o rio passava nas suas margens. O rio não teria grande importância para a rã, porque era o rio que estava ao pé dela. Pois, para um artista, aquele ramo de luz sobre uma lata desterrada no canto de uma rua. Talvez para um fotógrafo, aquele pingo de sol na lata seja mais importante do que o esplendor do sol nos oceanos. Pois, em Roma, o que mais me chamou a atenção foi um prédio que ficava em frente das pombas. O prédio era de estilo bizantino do século IX. Colosso. Mas eu achei as pombas mais importantes do que o prédio. Agora, hoje, eu vi um sabiá pousado na Cordilheira dos Andes. Achei o sabiá mais importante do que a Cordilheira dos Andes. O pessoal falou, seu olhar é distorcido. Eu, por certo, não saberei medir a importância das coisas. Alguém sabe? Eu só queria construir nadeiras para botar nas minhas palavras. E aí, então... Eu acho que o meio fotográfico, o nosso meio, vive esse momento interessante de a gente poder falar tanto do mundo interno que a gente está vivendo no confinamento, né? O que significa esse confinamento para nós. E a proposta das lives é apresentar trabalhos que falam de situações ou de confinamento, ou de isolamento, ou de condições muito limitadas de atuação que um autor pode ter. E aí como é que ele vai conduzir para expressar aquilo que ele quer expressar, né? Então acho que a gente tem e como a fotografia é uma ferramenta muito hoje acessível, no entanto extremamente difícil, porque fotografar, como a gente já falou e já discutiu, não é só apertar um botão, né? Tem muito mais do que isso, é tudo que está antes e depois é tão mais importante do que apertar um botão. Então eu vou tentar, meu pensamento hoje está viajando para um monte de lugares, eu vou tentar me concentrar e esclarecendo tudo isso que eu estou falando, mostrando os livros dele, tá? Rapidamente, poucas coisas, eu vou começar pelo trabalho que ele trouxe o ano passado para a galeria. É um trabalho chamado Kwaidan, é um livro que ele fez, um trabalho que ele fez baseado nos contos milenares de assombração que tem no Japão e que no final do século XIX foram traduzidos, foram escritos efetivamente, porque nunca tinham sido escritos, pelo Lafcadio Hearn. Essa história é longa, não vou entrar no mérito, o trabalho é totalmente
encenado. Cada fotografia dessas é uma fotografia que representa o poema, o conto de um desses contos de assombração. Então a gente teria que ler o conto para ver a imagem, e a questão não é fazer esse exercício aqui, né? É um trabalho extremamente cinematográfico, ele trabalhou com uma construção cinematográfica. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo logo da capa é uma cena desse conto, e é um homem sendo pintado. Isso é um ritual que demora 14 anos mais ou menos para ser feito. 14 anos, desculpa, 14 horas para ser pintado um corpo inteiro. Então tinha toda uma produção em torno disso. Então eu só vou mostrar alguns poucos, porque cada uma dessas cenas, elas parecem ser cenas... Essa, por exemplo, é uma cena bastante interessante, porque ela é bastante do período clássico da fotografia japonesa e do imaginário do Japão que a gente tem, mas ele está fazendo uma representação de um conto milenar japonês, então é por isso que tem toda esse cenário, essa roupa, essa luz, mas é um trabalho realmente maravilhoso, né? Ou, por exemplo, essa cena que é tudo montado. Essa é uma atriz, essa criança não é uma criança de verdade, um bebê de verdade. Ele é uma boneca que foi feita especialmente por uma equipe de efeitos especiais. Tem toda essa construção que eu acho bastante impressionante, né? De como construir um trabalho. Que no caso aqui, horas e horas e horas para ter uma única chapa, né? Para ter uma única fotografia como essa. Porque praticamente cada conto é uma ou duas fotografias no máximo. Então veja que aqui ele trabalhou com uma questão de uma restrição de rigor, de cumprir um discurso baseado no que são os contos, tentar representar imageticamente a essência do conto, né? Tentar construir numa fotografia a essência de um conto, do que é a experiência que aquele conto passou para ele. Eu acho... O livro é maravilhoso, é muito extenso. Deixa eu ver se eu pego mais alguma só para vocês verem. Por exemplo, essa, que também é maravilhosa, né? Bom, então... Nas minhas conversas com ele, quando eu vi esse trabalho, a gente começou a conversar, ele me falou de outros trabalhos que ele tinha, e depois, como todo homem oriental de profunda delicadeza, ele fez uma coisa que eu fiquei muito surpreso. Ele, por eu ter saído com ele, ter apresentado ele, fazer uma palestra no Mano, só que ele me mandou de presente outros 3 livros dele. E eu achei de presente um dia chegando na minha casa, e eu fiquei tocado por causa da diversidade dos trabalhos, né? E da sofisticação. Esse trabalho, I See Angels Every Day, o título desse trabalho, a história desse trabalho é a seguinte: ele vai para o Equador e ele, sem querer, ele encontra um hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico ele tem a oportunidade de fotografar, e numa das vezes que ele estava fotografando, uma das pessoas internas ao hospital, que ficou acompanhando ele o tempo inteiro, querendo interagir com ele, chega no final do dia, pergunta para ele assim: você viu algum anjo hoje? E aí o Hiroshi falou para ele: não vi. E o cara fala para você: eu vejo anjos todo dia. Então esse trabalho é sobre esse hospital psiquiátrico, as pessoas e os lugares que ele pôde fotografar, né? Num espaço muito curto de tempo. De novo, é um trabalho aqui já de uma outra maneira, né? Um espaço de confinamento, um espaço de isolamento, de pouco acesso. Com 2 idas a esse lugar, ele fez esse trabalho. Aqui é uma enfermeira, que se a gente se aproxima, a gente vê o quanto essa enfermeira tem um caráter meio estranho. Aqui ao lado
é o senhor que ficou andando com ele, o que via anjo todo dia. E esse livro é um livro já que tem uma narrativa, que é uma série de fotografias bastante mais elaborada no sentido da importância de cada uma das fotografias, né? E da sequência com que elas aparecem. Enquanto que no outro trabalho é uma foto por conto, aqui é um trabalho inteiro sobre essas figuras. Ele trabalha de uma maneira absolutamente simples, no sentido do tipo de composição, de enquadramento, uma fotografia quadrada, né, no sentido formato, a luz, frontalidade, mas a profundidade que ele obtém nos olhares, a profundidade que ele obtém numa expressão dessa mulher com esses grampos na cabeça, eu acho que ele tirou da frente os aparatos de complexidade que a fotografia pode apresentar para nós, para trazer uma essência que é bastante... Olha que senso, que fotografia... A gente sabe que o olhar de uma pessoa dessa tem uma educação visual em pintura absurdo, né? Ou esse aqui. Bom, aí a gente evolui um pouquinho no trabalho dele. E aí nós temos esse outro livro. O livro chama Ideologia no Paraíso. É um livro, ele contou que ele ficou 3 anos para conseguir. Ele se interessou em um certo momento da vida dele, assim como o hospital psiquiátrico no Equador era um lugar extremamente isolado, onde as pessoas vivem confinadas, ele queria entender o que era isso num país latino-americano. Ele ficou ele mora nos Estados Unidos, o Hiroshi. Ele foi para os Estados Unidos muito jovem, então ele é um fotógrafo japonês, mas que tem uma cultura ocidental muito forte no olhar dele. E inclusive ele falou para mim que ele não se identifica nem um pouco com a fotografia após a Provoke, né, após a década de 60, da fotografia japonesa. E aí ele ficou muito curioso porque ele morava nos Estados Unidos e todos os problemas e conflitos políticos com a Coreia do Norte e o que isso gerava, a imagem que o ocidental tem do que a Coreia do Norte, e ele começou a se questionar se essa imagem que nós do Ocidente temos da Coreia do Norte é realmente o que ela é de fato. E ele ficou 3 anos tentando entrar na Coreia para fotografar. O governo coreano ele permite de tempos em tempos que alguns fotógrafos vão para lá fotografar, e você pode ficar só 6 dias lá. E é claro que você vai fotografar único e exclusivamente aquilo que eles querem que você fotografe. Você fica o tempo inteiro com um grupo de pessoas controlando o que você está fazendo. Você não sai na rua sem ter pelo menos 2 pessoas ao seu lado dizendo para você para onde você pode ir ou não pode ir, o que você pode fotografar ou não fotografar. Então, mediante essa circunstância extremamente limitada do que ele podia fazer, ele não tinha liberdade alguma para escolher que circunstâncias e situações ele ia poder fotografar, ele só ia fotografar aquilo que os coreanos quisessem que ele visse. Ele também, por ser fotógrafo de médio formato e usando filme, não câmera digital, ele contou que ele teve uma grande vantagem em relação ao pessoal que fotografava com filme, com digital. Porque no final do dia os cartões eram todos confiscados e eles eliminavam tudo aquilo que eles não achavam que merecia ser visto. E como ele estava fotografando com diapositivo, não existia forma de revelação na Coreia do Norte, os caras não puderam fazer nada no sentido de controlar o que ele estava fotografando ou não. Mas é claro que ele foi direcionado, fotografar aquela passeata, fotografar aquele evento, fotografar aquele lugar. E aí, com todas essas limitações, e quando a gente vê o livro na sua sequência de imagens, na sua narrativa,
a gente entende o que ele viu de verdade. Né? Então, por exemplo, isso aqui era provavelmente algum tipo de passeata, algum tipo de coisa, mas quando a gente olha esse retrato, a forma como ele fotografou em cor, as cores, a estrutura de paleta de cor, aonde essa menina está, tudo tem uma harmonia, tem um equilíbrio e tem uma potência para falar para nós o que está errado em tudo isso que a gente está vendo, o que tem de estranho. A gente tem o tempo, vai construindo com o tempo um sentimento de um estranhamento que parece que tudo que nós vemos é fake, é falso, é encenado. E nesse jogo de encenação que ele captou, nessa falsidade das coisas que ele captou, ele denuncia e mostra tudo que ele realmente sentiu e percebeu do lugar. Né? E isso em 6 dias. É um livro que tem 70, 80 fotografias. Em 6 dias ele consegue extrair daquilo que era o possível dele ver, ele consegue nos mostrar. Olha que imagem, olha que retrato. Olha, não sei o que vocês estão achando aí, mas eu acho isso de uma beleza e de uma sofisticação e de uma simplicidade. É um quadro, é um formato quadrado, frontalidade absoluta, tudo dentro do clássico da fotografia, mas é absolutamente estonteante você ver o livro inteiro. Né? Então deixa eu pegar mais alguma coisinha aqui. Por exemplo, uma banda, que quando a gente vê, como é que uma banda que está com guitarra, com baixo, com bateria, as pessoas podem ser tão assim certinhas, formais, né? Quer dizer, tem um estranhamento em tudo do que foi mostrado para ele, que ele percebe esse jogo de ilusão e nos passa esse jogo de ilusão que eles querem que mostrar, permitir com que a gente veja. Só que exatamente mostrando aquilo que é o permitido, ele conseguiu extrair o que existe por trás desse mundo que está lá colocado, né? Que é absolutamente fake, né? Fantasioso. Ele foi para fotografar o que era para ser visto e ele trouxe para nós muito mais do que qualquer outro podia imaginar, né? Ele nos denuncia claramente o jogo de fantasia que é tudo isso, né? Que é esse lugar, o que esse pessoal vive, a realidade a gente não pode ver de fato. E é exatamente esse o discurso. Então você vê o livro inteiro, é todo um jogo de encenação. Né? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Essa é uma das poucas fotos que eu acho que ele deve ter feito um pouco mais escondido. É muito... A fotografia dele é muito cinematográfica. Ele trabalhou com cinema, então a gente percebe isso claramente no olho dele. Como tudo é muito encenado. Quer ver? Eu vou só mostrar a última foto do livro. Uma das últimas fotos do livro. É genial o trabalho do cara. Realmente o cara é genial. Bom, e aí, o último livro eu tenho uma historinha para contar. Depois eu volto para cá. Eu vou passar o nome dele por escrito. Eu vou escrever aqui. Depois acho que todo mundo conhece, consegue pegar. Pronto. A história desse livro que eu vou agora mostrar para vocês, ela é a seguinte. Ele era casado, tinha 2 filhas, acho que 2 filhas, ou uma filha e um filho, não sei. E um dia, ele num jogo de brincadeira de esconde-esconde com os filhos na casa, ele foi o primeiro a se esconder, e ele se escondeu num canto do jardim, atrás de um certo lugar ali, que era muito pouco visitado e visto pelas filhas. E ele ficou lá quieto, as filhas ficaram procurando por ele,
E depois de um tempo as filhas cansaram de procurar e simplesmente se desinteressaram, e ele resolveu ficar lá para ver até quando alguém procuraria por ele. E ele ficou lá até a hora que ele cansou, depois de algumas horas, e aquilo foi um choque para ele, porque ele se percebeu não tendo qual era o quanto ele poderia desaparecer da vida das pessoas, da vida dos filhos. Claro que isso é um pensamento filosófico, não é o real. E aí isso levou ele a um pensamento sobre a iminência da nossa vida, até onde qual é o momento da interrupção da nossa vida, né? E aí isso fez com que ele começasse a pensar e lembrar um pouco dos filmes de desastre, né? Os grandes filmes de desastre americanos, que todos eles, na maioria deles, começam com uma cena muito de uma família comum, uma cena mundana, uma cena absolutamente banal, e que depois, em algum momento do filme, tem uma grande catástrofe, explode um vulcão, é um maremoto, é um terremoto, essas coisas de desastre, invasão de OVNIs, essas coisas de filme de desastres. E aí ele fala que ele pensou que assim, o quanto na realidade os atores, os personagens, eles não sabem que vai acontecer aquilo. Então eles levam a vida deles no seu banal, no seu cotidiano normal. Mas nós, como espectadores do filme, sabemos que em um momento aquela normalidade vai ser interrompida por algum momento, e o desastre ganha dimensões exatamente porque a linguagem cinematográfica nos coloca no lugar daquelas pessoas vivendo as suas vidas banais, e que em algum momento tudo isso é interrompido por alguma coisa muito maior do que nós, que diz, não, agora a sua vida não é mais assim, ela vai ser de um outro jeito. E aí ele voltou a essa cena da família dele, e ele começou a perceber que ele vive a vida dele, ele não sabe até quando ele vai viver, mas ele vai vivendo a vida dele, que as coisas que estavam próximas dele, a segunda família que ele constitui, que é que ele vai ter um outro filho também, ele dá a importância e o peso para cada um daqueles minutos, daqueles segundos, daquelas frações de momentos que eles estão, porque ele não sabe se amanhã ele vai estar aqui. Ele faz uma comparação como se fosse um dique, né? Você está naquela cidadezinha na beira de uma barragem, você olha para a barragem está perfeita, só que você não sabe que do lado de lá a barragem está enchendo e que tem uma rachadura, e que uma hora aquilo vai explodir, vai cair, a tua vida vai ser transformada de uma maneira para outra. E quando esse livro chegou para mim, esse livro foi feito em 2014, mas eu recebi só em 2019, ele é interessante, né? Porque a gente está vivendo no Brasil, exatamente no mundo, um momento que um certo dique estourou. E a nossa vida foi transformada de um jeito absurdo. E a gente está sendo empurrado a pensar o que é prioridade, o que é importante, o que não é importante, rever tudo dentro do nosso ambiente familiar, todas as transformações que isso gera. Enfim, foi para mim interessante relembrar desse trabalho exatamente nesse momento, né? O trabalho chama The Day the Dam Collapses, né? O dia que o dique colapsou. Ele começa o livro com uma capa que é uma capa de uma borboleta, e é claro que aqui ele está sutilmente fazendo uma citação, é uma borboleta morta, né? Fazendo uma citação à teoria do caos. Isso é um assunto para um outro encontro. Ou talvez para nunca, porque esse assunto é muito longo, eu não tenho nem a competência de falar totalmente disso. Mas qual é a história desse livro, então? Ele começa a fotografar o cotidiano dele, tentando registrar nesse cotidiano, no banal, no ordinário, aquilo que tem uma representação para ele absolutamente simbólica do que é esse momento o tempo inteiro que nós estamos à beira de um acontecimento que transformará nossas vidas. Esse livro é um livro, claro, eu não consigo mostrar tudo para vocês, ele é um livro que tem uma narrativa muito rigorosa, muito bem estabelecida, que tem um ritmo muito estabelecido no livro, que você tem uma coisa meio sincopada,
que você tem 2 páginas com fotos de página dupla, uma virada de página que você tem 2 fotos, só que elas estão deslocadas nas diagonais da página. Vocês vão ver, eu vou poder mostrar isso para você. E esse processo vai se repetindo, isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E nessa repetição, ele vai gerando em nós essa sensação de que nós estamos vendo realmente alguma coisa, alguma representação dessa experiência de que o que está ali não era para estar exatamente daquele jeito, né? Eu vou pegar uma sequência, que é essa sequência, eu vou começar aleatoriamente aqui do meio do livro, né? Que essa sequência são 2 fotografias, que tem essa fotografia aqui do lado direito, não sei se vocês conseguem ver bem, ó, talvez eu virando um pouquinho aqui, hoje está um pouquinho mais... E essa fotografia, ó, eu vou colocar mais para cima dos comentários. Essa fotografia é de um pintinho, um cenário, não sei o que é isso. E essa aqui do lado é a cabeça de alguém encostada num vidro. Né? Aí quando você vira a página, nós temos essa pomba morta, que se você começar a olhar, você começa até a ver outras coisas nessa pomba morta. E as flores aqui, os frutos num período de inverno, que é totalmente incoerente, né? Mas a virada de página é muito interessante. Você sai dessa cabeça, ó, e vai para essas micro bolinhas vermelhas, né? E você sai desse pintinho, e na página seguinte você vê essa pomba morta. E depois aqui ele quebra vamos dizer assim, esse pequeno capítulo com 2 imagens que estão nas diagonais. Aqui, essa paisagem, e aqui na parte superior, esse silhueta dessa mulher. Aí ele recomeça um novo capítulo. De novo aqui um ser vivo deslocado de qualquer existência, né? Claramente esse bicho aqui, por exemplo, deve estar morto. E esse está do lado dessa onda de mar que tem uma pessoa aqui, quase que meio parecendo se afogando aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem. Então tudo tem uma certa instabilidade que nos perturba, né, no trabalho. Aqui a cabeça do filho dele mamando, e essa criança encostada num canto, tá vendo? Num canto de uma cama, e tem um mal-estar nessa criança nesse canto, e é uma cena que provavelmente ele ou a mulher tiveram que sair por algum motivo de emergência, colocar a criança bem num cantinho que ela não consegue girar, rolar e cair antes que eles voltem, né? Quer dizer, tem uma zona, um momento crítico aí. Depois de novo uma diagonal, agora invertida. A página da esquerda, a foto para baixo, né? E aqui para cima. E aí ele continua nesse processo. Olha que interessante, rapidamente aqui, olha essa dupla, esse vaso com essas cores, e do lado de cá uma mulher no meio de uma planta com uma peruca, de uma plantação com uma peruca roxa. Ou aqui, essa criança que está aqui quase que parecendo que se afogar, mas não é uma criança, é uma boneca, eu não consigo dizer exatamente o que é, do lado dessa árvore seca gigante aqui. Bom, a gente está chegando aqui no final, deixa eu dar uma olhada. Se alguém fez alguma pergunta, porque da outra vez o filme com a Aidan também é lindo. É muito bonito mesmo, Gui. Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma pergunta aqui que eu deixei escapar, não. Não, acho que não. Bom,
Então, na realidade, quando a gente pensa nessas questões, isso num filme, mas é mesmo, ele tem essa leitura. Adorei a da peruca é ótima. Esse livro é muito bom. Tânia, perdi o começo, são todos do mesmo fotógrafo? Sim, são todos do mesmo fotógrafo. Esse livro, na verdade, todos os livros dele são sensacionais. Ele é um fotógrafo que vida e morte, é o tempo inteiro o jogo dele é o tempo inteiro esse, né? Ele trabalhar nos limites, chama Hiroshi Watanabe, vou escrever aqui de novo, ó, Hiroshi eu sem óculos aqui, Watanabe. Todos os livros, isso, obrigado, Watanabe, não Watababe. Todos os livros dele são fantásticos e todos os livros dele, para mim, trabalham com questões que são muito. Putz, Renan, eu não sei como fixar o comentário, não. Eu sou bem cru nesse negócio aqui. Trabalham exatamente nesse limite muito sutil de vida e morte, de verdade e mentira, de ilusória e realidade. É sempre um limite, e ele faz isso com uma sofisticação que não tem nada a ver com complexidades tecnológicas, que não tem nada a ver com discursos mirabolantes. É preciso. Então, para o que ele quer, é a frontalidade com a cena, com o objeto, no formato quadrado, com uma luz rigorosíssima. Cinema total, rigorosíssimo, tudo muito estudado. E tudo muito estudado, mesmo quando ele vai para um ambiente que ele não tem controle das cenas. Entendeu? Então ele é uma navalha no trabalho dele. Isso é muito interessante, porque ele percebe o que lhe é importante, qual é a questão que é importante. O resto é só caminho para chegar e tocar naquelas questões, né? E isso é papo de fotografia, né? Isso é papo de linguagem, isso é de quem escreve, de quem canta, de quem compõe, de quem se expressa e se coloca no mundo através de alguma linguagem de comunicação. Que mais? Antes de eu encerrar, alguém quer falar mais alguma coisa? Ele trabalha sempre com o incômodo. Eu acho que ele tem um incômodo, né, com as coisas, né? Eu acho que sim, de uma certa forma sim. Fotografia construída, mas emociona. Nossa, o trabalho dele é absolutamente tocante. É absolutamente tocante. Vocês verem aqui pela telinha do celular de vocês, não chega perto do que é o trabalho dele, da precisão, da sofisticação formal do trabalho e da profundidade com que as questões que ele nos coloca. Ele nos leva para um lugar que é um lugar de não nos deixar confortáveis vendo o trabalho. O tempo inteiro você fica ressabiado, dizendo aqui tem alguma coisa que eu não estou conseguindo me sentir confortável vendo, tem alguma inquietude aqui gerada em mim que... Só que tudo é muito reto e muito simples, não tem muita camuflagem de nada, né? A pergunta aqui da Daniela. Esse negócio de ficar vendo pergunta aqui atrapalha o pensamento, eu me perco toda hora. Você está fotografando este momento de isolamento? Daniele, a minha vida pessoal, o meu cotidiano é o meu campo de trabalho, né? É onde eu trabalho. O livro que está pronto para ser divulgado chama Abrigo e é sobre isso, né? Então, eu tenho fotografado, mas não está sendo nada diferente no sentido de ritmo do que era antes, quando eu já vivia a minha vida pseudo-normal,
antes da quarentena e do Covid, né? Eu tenho feito alguma coisa mais, sim, no sentido de eu estar fotografando algumas pessoas que estão me ajudando a ficar na quarentena, então essas pessoas que estão se expondo para que a gente fique na quarentena, eu tenho feito retrato dessas pessoas. E eu estou agora muito mergulhado na edição do material que eu fiz na última residência que eu fiz na Itália. E eu estou editando e preparando um material sobre isso. Então, eu continuo fotografando, mas não é que mudou nesse aspecto. O que mudou muito está muito mais o quanto eu estou pensando o que vai ser da minha vida, como é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser as nossas relações, revendo todo esse emaranhado interno meu, do que na verdade a fotografia não mudou muito nesse sentido para mim. Aqui sim, temos como podemos adquirir seu livro. Hoje, nesse momento, se você entrar na Editora Origem, no site da Editora Origem, eles estão lá. Um tempo que trará muita reflexão. Eu acho que sim, eu acho que o assunto de hoje é isso, né? Eu acho que ele é um tempo que nos convida a realmente reorganizar as nossas prioridades. E eu acho isso a coisa mais importante, a gente reorganizar as nossas prioridades. Como seria fazermos o lançamento dos nossos livros físicos? Não entendi essa pergunta, Flávia. Marcelo, como seria fazermos o lançamento dos nossos livros físicos? Eu acho que nós vamos ter que, se eu entendi a pergunta, nós vamos ter que esperar acabar esse momento e aí encontrar um lugar, um momento adequado para isso. De forma online? Não, de forma online, cara, eu não consigo enxergar isso assim. Para mim, o livro tem que ser visto na mão. Esse negócio de virar expert, vendo vídeo de livro e falando e vendendo a ideia de que conhece tudo de livro, isso para mim, livro é para ser visto na mão. Na mão. Não gosta de livro? Não tente fazer livro. Mas o livro é na mão. Eu não acredito muito numa forma online porque eu acredito no livro. Então eu, por exemplo, no meu caso, eu vou esperar, eu vou falar do livro aqui, inclusive, eu vou apresentar o meu livro aqui, vou falar dele para vocês em algum momento, vou contar a história que tem ele, mas eu acho que livro é para ser visto na mão. Então, assim, eu acho que você tem que dar a oportunidade das pessoas pegarem o seu livro e ver se elas querem ou não o livro. Entendeu? Eu tenho o vídeo do livro na internet, mas o que é um vídeo de um livro? É uma forma das pessoas terem acesso a uma ideia do que é o projeto, mas ver o livro mesmo é na mão, não tem outro jeito. Então, se eu fosse você, eu esperava, uma hora a quarentena vai passar. Uma hora a quarentena vai passar, sossega, fica tranquila, que aí vai ter a oportunidade de você lançar. Olha, eu tenho o Sombras Secas, foi lançado em 2015 e agora, em 2020, tem poucos exemplares disponíveis. O que eu quero dizer com isso é que o tempo de existência do livro é muito ampla, então não precisa ter essa urgência de lançar, porque é muito mais gostoso você esperar o momento das pessoas receberem da tua mão, entendeu? Você assinar na hora para a pessoa. Essa troca também é importante. Eu não acho que a internet funciona para isso, não acho que ela tem essa função. Então, se eu fosse você, eu esperaria. Eu não lançaria agora, não. Fica tranquilo aí, espera. Bom, se você quer o desafio, ok, faz. Cada um é livre para pensar e fazer o que quiser. Não vejo. Você perguntou, eu dei minha opinião. Eu acho que não vale a pena. Eu não vou fazer. Eu vou esperar. Eu acho que é isso. Acho que não dá para a gente se estender muito mais. Como é que é? Só para encerrar aqui, Flávia, ainda mais pelo tema do que é da minha janela. Fotografo isso há 10 anos, em um momento de quarentena é interessante. Mas espera.
vai ser muito mais interessante depois que passar a quarentena. O trabalho ganha uma outra dimensão depois que passar a quarentena. Se você está 10 anos fazendo isso, não tem o porquê sair correndo. Não vai aplacar, não é uma questão de esse bonde vai ficar durante muito tempo aí. Então esse bonde nós não vamos nos livrar tão rápido assim que acabar a quarentena. Bom, gente, muito obrigado. Desculpa se hoje o meu pensamento foi meio prolixo, mas eu acho que deu para ajudar um pouquinho, né? Ver alguma coisinha e ocupar o tempo de todo mundo. Então, obrigado. No próximo domingo, às 6 horas da tarde, tem a próxima live, tá? Obrigado por todo mundo. Beijos. Espero ter respondido as perguntas, se bem que eu acho que não teve pergunta nenhuma. Então tá. Beijos, até mais. Tchau.